Olá, amigos e visitantes. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica. Hoje eu trago um vídeo muito bacana, pessoal, sobre essa placa. Isso aqui é uma placa de um televisor de 70 polegadas da LG. É a placa da fonte. Aqui eu tenho também a placa principal, também desse televisor. O que acontece com esse televisor, pessoal? Ele não está acendendo o backlight, ou seja, a fonte do backlight não está funcionando. A princípio, até se pensou que deveria ser os LEDs que estariam com problema, né? Esse televisor ele veio da oficina de um colega. Ele fez lá a análise nos LEDs, inclusive eu cheguei a levar aí um equipamento para ele estar medindo aí os LEDs, né, para ver se acendia, e chegamos à conclusão que os LEDs não teriam problema, que realmente o problema seria no circuito, né. E aí eu trouxe a placa da fonte, essa aqui no caso, fiz algumas análises nela, e cheguei à conclusão que para realmente descobrir o que teria de problema nela, eu precisava da placa principal, que no caso é essa aqui, né? Peguei também a placa principal e com ela eu pude chegar à conclusão do problema, né? O que realmente está acontecendo. Por isso, para você que é técnico, que conserta televisor, esse vídeo ele é muito importante porque ele vai levar informação de como funciona esse circuito do backlight desse televisor. Mas antes de eu mostrar, inclusive eu fiz aqui um diagrama esquemático desse circuito e eu vou estar mostrando ele agora, só que antes de mostrar, eu quero pedir para você que, se gostar desse vídeo, dá um like para ajudar o canal, assina o canal, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo. Vamos lá. Primeiro, eu vou estar mostrando aqui o diagrama que eu fiz dessa placa, para que a gente entenda, né? E depois a gente vem aqui para a placa e eu vou mostrar com medição de sinal com o osciloscópio, que aqui já está pronto, para a gente estar efetuando essas medidas, o que de fato acontece e o quanto é fácil a gente tendo o recurso, no caso o osciloscópio, para estar medindo aqui os sinais, o quanto é fácil para a gente chegar à conclusão do problema. Vamos lá. Então, pessoal, aqui está. Aqui eu fiz um desenho da fonte, onde entra aqui a tensão da rede elétrica. No caso aqui eu fiz o desenho dos 4 diodos. Aqui a gente tem um filtro, um capacitor de filtro, que é um filtro muito pequeno, né? Isso porque, como essa fonte ela tem o circuito PFC, esse primeiro filtro aqui, ele é um filtro de valor bem pequeno, exatamente para estar gerando a tensão dente de serra aqui, para poder essa bobina aqui do PFC funcionar perfeito. Então, o que acontece? Aqui está a parte principal aqui de entrada, né, da fonte. Aqui eu tenho uma tensão que seria, a princípio, apenas a tensão da retificação da rede elétrica, que seria, essa tensão aqui, ela é a tensão de 220, que no nosso caso aqui da minha região é 220, vezes raiz de 2. Então aqui eu vou ter uma tensão aqui de aproximadamente 300 volts, né? Numa condição normal, sem o PFC estar funcionando. Depois que o PFC funciona, aí sim, essa tensão aqui, ela vai para cerca aí de 395 volts. Aqui, ó, eu vou ter essa tensão descendo aqui, e agora eu venho aqui embaixo, nesse circuito, que deixa eu puxar um pouco aqui a câmera, ou melhor, o diagrama. Aqui, ó, essa tensão que vem aqui, ela entra aqui no dreno desse MOSFET, que por sua vez vai sair aqui no source, vai circular a corrente pela bobina. Quando esse MOSFET aqui cortar, a hora que o pulso que vem aqui lá do CI chegar aqui no gate, a hora que ele cortar,
o transformador aqui, ele vai criar energia e essa energia vai trabalhar no sentido contrário. Ela vai girar, voltar aqui agora, chega no dreno desse outro MOSFET e vai passar aqui para o terra. Quando isso acontece, induz uma tensão aqui na bobina do secundário desse transformador, que vai ser retificada por esse diodo, e a gente vai ter aqui no secundário uma tensão de aproximadamente 200 volts. Esse circuito aqui, eu até marquei ele aqui, ó. Esse circuito é o circuito da fonte principal, né? Onde a gente vai ter aí essa tensão aqui de 200 volts. Essa tensão, ela chegando na bobina desse transformador, que já é o transformador aí da alimentação dos LEDs, ela vai induzir uma tensão aqui no secundário, que por sua vez vai ser retificada por esse diodo e vai alimentar aqui, ó, os LEDs do televisor. Aqui é um circuito muito interessante, porque vejam só, a tensão que sai aqui, que alimenta os LEDs, ela entra aqui no anodo dos LEDs, eles estão ligados em série, sai aqui no catodo, vem no dreno desse MOSFET, sai no source e através desses resistores vai aqui para o terra. Esse MOSFET aqui é o cara que controla o fluxo de corrente que está circulando aqui pelos LEDs. No gate desse MOSFET, a gente tem que ter aqui, né, para que funcione o circuito, um pulso PWM, que eu inclusive simbolizei aqui, ó, o PWM. Ele sai do pino 13 desse circuito integrado, que é o BD9409, e esse pulso vai gatilhar o MOSFET, que vai pegar essa corrente que está aqui e vai levar ela ao terra. Então, esse cara aqui é o controle de corrente. Já do lado de cima aqui, ó, nós temos a parte de cima tem o diodo retificando a tensão que vai alimentar os LEDs, e a parte de baixo do transformador vai entrar também no dreno de um MOSFET e vai sair aqui no source. E o gate desse MOSFET, ele vem aqui, ó, no pino 14 do mesmo circuito integrado BD9409. Aqui é onde sai o PWM, inclusive eu desenhei aqui, e vai lá no gate para controlar a tensão que vai sair aqui para alimentar o conjunto de LEDs, né? Então, o que acontece com esse televisor? Aqui nós temos essa tensão. Essa tensão aqui, ela não é suficiente para estar alimentando aqui esse conjunto de LEDs, que são vários, né, que tem lá nesse televisor, em função dela ser de ele ser, melhor dizendo, um televisor de 70 polegadas da LG. Então, essa tensão aqui é necessário que ela seja bem maior que essa de 200 volts. E esse cara aqui, esse MOSFET, é o cara que vai controlar o valor dessa tensão para que os LEDs venham a brilhar. Esse controle, ele também é feito por esse circuito integrado, que vem aqui, ó, sai no pino 14 e vai lá no gate do MOSFET. O que acontece? Temos essa tensão aqui, que eu já relatei. No pino 1 desse CI, o VCC, também tem a alimentação, está alimentado correto. Aqui no pino 2 é o standby desse cara também, ele está alimentado, portanto, também está correto. Aqui no pino 6, que é onde está aqui o UVLO, aqui é necessário que tenha uma tensão de pelo menos 3 volts, que é a tensão de UVLO, para que esse circuito integrado venha a funcionar. Sem essa tensão, esse CI não funciona, mas eu medi ela aqui e ela está aqui, inclusive, com uma tensão de cerca de 6 volts, ou seja, o UVLO desse cara está perfeito.
Além disso, eu medi aqui, ó, no pino 6 desse aí é o PEDIM. Esse PEDIM, que é um pulso de PWM, ele vem lá da placa principal e chega aqui nesse cara, no pino 6, e sai no pino 14 e no pino 13. No entanto, ele chega aqui, mas ele não sai em nenhum desses pinos. Portanto, o circuito integrado está com problema. Então, agora eu vou passar para a placa e vou estar medindo aqui esses pulsos para que você veja que realmente tem um problema aqui nesse circuito integrado. O resto do circuito eu já averiguei, já analisei e realmente está tudo funcionando. Falta apenas esses pulsos de saída para que o circuito do backlight funcione e venha aí alimentar os LEDs, né, com a tensão adequada para que eles aí venham acender. Vamos lá. Eu vou aproximar aqui agora da placa e também do osciloscópio e vou estar mostrando os pulsos PWM aí que tem e os que deveria ter. Vem comigo. Então, pessoal, continuando aqui, eu estou aqui com a placa principal, né, que eu falei. Aqui nesse conector sai, num desses fios aqui, sai o sinal PWM, o PEDIM, né? Esse sinal, ele vem aqui, ó, ele vem exatamente aqui onde está a ponta do osciloscópio. Portanto, eu vou encontrar aqui nesse ponto um pulso PWM que está vindo lá da placa principal, e esse pulso PWM, ele tem que chegar aqui, ó. Ele tem que chegar exatamente aqui no pino 6 do CI, o CI BD 9409. Porque ele chegando aí, vai sair no pino 13 e no pino 14 vai sair a tensão, né? Vai sair o pulso, melhor dizendo. Então eu vou ligar aqui a placa para que a gente veja aí o pulso lá no osciloscópio e possa estar analisando. Aí está, ó, o pulso perfeitinho, né? Chegando aí no CI, no pino 6. E agora eu vou tirar aqui o osciloscópio e vou medir chegando lá no pino 6, que é esse cara aqui, ó. Tá exatamente aqui nesse ponto. Eu coloquei aí um pininho para que eu pudesse colocar o osciloscópio com mais facilidade. Então vamos lá. Agora, como eu relatei, vai chegar aqui, ó, no pino 6. Aqui, ó. Pulso PWM vai estar aqui, no pino 6. Vamos ver se realmente ele chega lá. Vamos ligar a placa e vamos ver o pulso. Olha só, tá lá o pulso perfeito lá no pino 6. Esse mesmo pulso, ele tem que sair aqui no pino 13 e no pino 14. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos colocar o osciloscópio lá na saída para ver se realmente tem alguma coisa lá. Esse aqui, ele seria, deixa eu só confirmar aqui qual seria realmente o pino. Esse seria o 14. Seria o pino 14. Portanto, ó, ele teria que sair aqui e chegar lá no gate do MOSFET. Mas aqui eu não tenho absolutamente nada. E também no pino 13. Já vou colocar também no pino 13 para ver se a gente tem algum desses sinais aí. Vou ligar o osciloscópio, a gente vê o que realmente a gente tem. Osciloscópio ligado. E como se vê, não tem pulso nenhum aí. Agora eu vou tirar daqui e vou colocar lá no pino 13, para ver se tem alguma coisa. Olha só, nada, não tem pulso. Portanto, o sinal entra, o pulso entra no CI e não sai, o que prova que ele realmente está com problema. Então, hoje, em função aí dos avanços com esse tipo de fonte, né, a gente precisa realmente de equipamento para estar solucionando problemas que muitas vezes, sem o recurso da ferramenta, fica muito difícil a gente chegar à conclusão de um problema com certa facilidade, né? Como eu sempre digo, se você que está assistindo aí o vídeo, gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal,
assina o canal, compartilha com seus amigos, que eu estou sempre postando vídeo aí para estar ajudando aí aos colegas aí de profissão, né? E também alguém que tenha interesse em entrar aí para esse segmento. Por enquanto é só, um abraço a todos e até a próxima.